Irmãos, abre comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo. Hoje é o culto do diaconato, direcionado pelo diaconato, né? O culto é de Jesus, né, Jesus? Cadê o Jesus? É isso aí. Bem, 1 Timóteo, capítulo 3. Você que achou, se coloque de pé e dá um gritão de glória a Jesus aí. Aê, desce aí mesmo, ó, desce aí. Não precisa parar não, tá, irmão? Pode gritando, dando uns glória aí, até o seu irmão achar também. 1 Timóteo, se não está encontrando, pode pedir ajuda para o diácono aí mais próximo de você, que como uma flecha ele vai acertar rapidinho, achar aí para você. Bom? 1 Timóteo, capítulo 3. Dá uma glória a Jesus aí, irmão. Dá uma glória a Jesus aí. Uma glória. Acharam? Dá uma força para quem não achou aí, diáconos, os irmãos que estão fazendo a escola bíblica aí, ó, que estão afiados na espada. Dá uma força aí. Amém? Encontraram todos? Deixa eu ver. Amém. 3, versículo 8. Tá assim, ó. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dado a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no ministério de fé, com consciência pura. Devem também, primeiramente, passar por experiência, depois ser considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa, pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir um lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Se sentar. Deixa eu tomar um pouco de água antes, irmão, que eu corri bastante aqui. Pastor cansa. Né? Sei, pastor cansa, irmão. 2 minutinhos de pastor, eu já estou cansado. Amém? Bom, irmãos, falando aqui dessa passagem, eu não vou falar só com diáconos, eu vou falar com a igreja toda. Tá bom? Por mais que essa palavra foi direcionada por Paulo para falar com diáconos, né? Vamos lá. Irmãos, quando surgiu a necessidade de haver diáconos na igreja, surgiu porque é o seguinte, os pastores da época, os apóstolos, estavam pregando e Deus mandava muita gente para a igreja, mas muita mesmo. E acontecia essas coisinhas que aconteceu aqui, né? E os pastores precisavam parar com a palavra, parar com a oração para cuidar desses assuntos. E aí os pastores falaram assim, bom, não é bom que nós façamos sempre isso, porque senão a gente não vai conseguir administrar tudo muito bem. Então vamos orar e Deus vai levantar pessoas aqui prontas para esses serviços, esses importantes serviços, a Bíblia fala, né? E aí surgiu os diáconos, lá em Atos 6. Né? Diácono é a mesma coisa que mordomo. Alguém já foi em um lugar e tinha um mordomo? Quem já foi? Levanta a mão aí, mordomo. Ou então garçom também serve, né? Alguém já trabalhou de garçom? Quem já trabalhou de garçom aí? Eu já trabalhei. Você sabe como que é, né? As pessoas pedem, só faz assim, você vai lá e serve. Né? Então, a função do diácono, assim, para a gente trazer para os dias de hoje, ele é um garçom da igreja de Cristo. Ou seja, ele trata diretamente com a necessidade do povo de Jesus. Quando Jesus estipulou os diáconos, ele estipulou porque é o seguinte, ele falou assim, olha, é bom que os pastores cuidem da palavra de Deus, da oração, da fé, das revelações divinas, e os diáconos cuidem das mesas, porque aí a igreja vai crescer em todos os aspectos, tanto no amor quanto no espiritual. Né? Então, quando a gente vê um pastor muito sobrecarregado, é porque nós, diáconos, não estamos cumprindo o nosso papel como deveria. Ah, Wagner, eu não sou diácono, mas eu vejo o pastor sobrecarregado. Então, deixa eu estender para você. O papel de servir, de ser garçom, não é só de diácono, é da igreja de Cristo. Né? Nós, como servos, como filhos de Jesus, temos a incumbência dada por Ele de servir uns aos outros. Eu vou falar de alguns aspectos que, na época, era preciso ter para alguém ser considerado, ser levantado, na verdade, ser ungido a diácono. O primeiro deles era ser respeitável. Ele tinha que ter o respeito dos outros e saber respeitar. Se nós trazermos isso para todos aqui hoje, nós podemos dizer que somos respeitados? As pessoas nos respeitam porque nós somos quem nós somos? Ah, sim, irmão, com certeza. Mas na nossa casa, a nossa família nos respeita? Nós respeitamos a nossa família como eles merecem ser respeitados?
Isso não é só para diácono. Não é só para diácono. É para a igreja de Cristo. Se nós fizermos uma pesquisa de campo aqui, igual o BGE faz, e fôssemos na sua rua e perguntássemos para 10 famílias, quem é fulano para você? O que eles diriam para você? Você estaria apto a ser um diácono? Você estaria apto para ser um servo, uma serva de Cristo? E aí? Não responda, por favor, tá bom? Mas pode dar glória a Deus, irmão. Vocês ficam me olhando com essa cara de assustado, não. Vocês podem deixar Deus te usar daí, tá bom? Olha, pode parecer que, o Wagner vai trazer uma palavra dura. Não, irmão, Deus me livre disso, né? Deus mandou, a gente fala. Eu até falei com o Geiso antes, falei, ei, Geiso, pode falar, Geiso? Ele falou, vai, Vaso, vai com Deus. Eu falei, então, tamo aí junto, né? Tá abençoado. Então, irmão, quando fala-se de diácono, se fala de modelo. Porque o diácono tem um lugar de destaque. Você pode ver, os diáconos ficam em pé ali, ficam em pé aqui. Diácono tem um lugar de destaque. Quem passa na rua, talvez não veja que eu e você está aqui, mas vê o diácono da porta. Diácono tem um lugar de destaque. Deus chamou um diácono para ser modelo. Como assim modelo? Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis aí. Gênesis. Calma aí que meu Gênesis fugiu aqui, irmão. Aqui, irmão. Aí. Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Você que achou pode dar um grito de glória a Jesus aí, irmão. Glória a Deus. Um aleluia aí bem poderoso. É bem no finalzinho do 30. É no versículo 37. Quem não achou aí, levanta a sua mão aí que um diácono vai te ajudar aí, irmão. Pode ficar tranquilo que o diácono está com a espada afiada. É ou não é, diaconado? Dá um glória a Jesus aí, diácono. Aê, irmãos. O irmão está com a espada afiada. 37. Acharam? Tá assim, ó. Então Jacó tomou varas verdes de estoraque, de amendoeira e de pantano, e descascando nelas riscas brancas, deixou à vista o branco que nelas havia, e pôs as varas que havia descascado em frente dos rebanhos. Nos coxos, isto era nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam. Eles acasalavam-se quando vinham beber. Os rebanhos acasalavam-se diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros, mas os restantes dos rebanhos olharam para os listrados, e para todos os escuros no rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separando-o do rebanho de Labão. Todas as vezes que as ovelhas fortes acasalavam-se, Jacó punha as suas varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que acasalassem diante das varas, mas não as punham quando era o fraco. Amém? Irmãos, para resumir aqui, eu vou trazer um contexto para você bem rapidinho. Jacó, ele trabalhou 14 anos por 2 filhas de Labão, né? Ele trabalhou e ele falou assim, Labão, deixa eu ir embora, deixa eu voltar para minha terra. Labão falou assim, não, continua trabalhando aqui, eu vou te pôr um salário, o que você quiser eu vou te pagar. Aí Jacó falou assim, faz o seguinte, eu vou cuidar do seu rebanho, e todas as ovelhas que nascerem brancas são minhas, e as que nascerem listradas são suas. Labão falou, opa, show de bola, né? Tranquilo, então 50%, não dá para saber qual que vai nascer de cada cor. Nasceu uma quantidade, Labão falou assim, olha, você está ficando com mais ovelha que eu, vamos trocar. Então agora as suas listradas e as minhas brancas, beleza? Beleza. O que Jacó fazia? Ele pegava alguns cajados, umas varas assim, e fazia alguns cortes de lado, aí sai aquela seiva branca, sabe? Vocês devem saber, já quebrou algum galho na rua, sai uma seiva branca. E ficavam uns riscos, assim, pareciam listras, né? E ele colocava de frente das ovelhas. E aí, toda vez que a ovelha ia beber água e ia acasalar, ela vendo aquilo, o filhote dela nasceu daquela cor. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Como é que pode? Uma ovelha viu um negócio e vai fazer um filho daquela cor? Faz sentido algum, não é verdade? Só que a Bíblia diz que é isso que acontecia. Quando a Bíblia fala de vara, fala de autoridade. Fala de pessoas que estão à frente de um ministério. Fala de bispo, de pastor, de diácono. Fala de autoridade. O que eu entendo lendo isso? Eu entendo que nós não precisamos nos preocupar tanto com o que a ovelha vai gerar, mas sim como a vara está fincada. Qual que é o modelo que eu estou mostrando? Porque se eu, diácono, você cristão, eu cristão, somos o modelo correto, os nossos discípulos vão ser igual a nós. Discípulo gera discípulo de acordo com ele ver o seu líder fazendo. Sempre que o seu discípulo for gerar alguém, se ele estiver olhando para você,
o discípulo dele vai ser igual a você. Diácono, pastor, o que quer que seja, qual que seja a sua função e não tendo função alguma. Você só vai conseguir gerar aquilo que você está enxergando. Agora eu pego o seu discípulo aí que nós cantamos hoje aqui. Eu amo os meus discípulos. Ele está olhando para você. O que ele está gerando? Já parou para se perguntar isso aí? Às vezes a gente está tão, mas meu discípulo, eu fui líder da RUG há algum tempo, e eu ficava, meu Deus, como esses meninos dão trabalho. Meu Deus, Arthur, como dá trabalho, meu Jesus, eu ficava... E aí Deus falou para mim assim, filho, se você for o modelo correto, eles vão seguir o exemplo. Entende? Então, assim, às vezes a gente gosta muito, eu já ouvi muito líder de célula reclamando de discípulo. Meu discípulo só Jesus na causa, aquele ali, meu Deus. Eu já vi diácono reclamando, meu Deus, tem uns irmãos aqui na igreja que dá vontade de quebrar na porrada. Mas nós somos os modelos dele. Eles estão gerando de acordo e estão vendo. Os diáconos têm posição de destaque. Então, diáconos, as pessoas estão vendo você na igreja e fora da igreja. Se nós fizéssemos esse levantamento aí e perguntássemos lá fora, quem é esse diácono fulano? O irmão João, vou pegar aqui que está mais próximo. O irmão João, nós fôssemos lá no bairro dele e falassem, quem é o irmão João para vocês aí? Entende? Então é isso que nós precisamos entender. Nós fomos chamados para ser modelos para alguém. Não importa a quantidade de pessoas. Você foi chamado para ser modelo de alguém. Amém? Lá em Timóteo ainda está falando assim, diáconos, sejam maridos de apenas uma mulher. Né? O que eu entendo, pastor? Se falar para o diácono ser marido de uma mulher só, está falando que os outros podem ser quantos quiser, né? Fala assim, diácono, você seja casado só com uma mulher. Se tem alguém que não é diácono, vai pensar, bom, então se ele é o diácono, a ordem é para ele, logo eu, né, a causa ganha. Se é para ele a mensagem, eu não sou diácono, eu posso casar quantas eu quiser, não é verdade? Bom, só que a Bíblia sempre vai tratar com os modelos. Porque assim, se o diácono for daquela maneira, todo mundo vai ver o diácono. Vai falar assim, bom, eu quero ser igual. Olha só, ele é respeitado. Ele é casado só com uma mulher, eu vou casar só com uma mulher. Olha como é que ele anda, eu vou andar desse jeito. Porque quando Jesus estipula os diáconos, ele está falando assim, eu preciso de modelos que estejam no dia a dia. Eu preciso de modelos que estejam servindo às mesas. É isso que ele estava falando. Para ser diácono, a pessoa primeiro tinha que ser cheia do Espírito Santo. Não tinha diácono que não fosse cheio do Espírito Santo. Não tinha diácono rebelde. Não tinha diaconisa fofoqueira. E aqui também não tem, amém? Glória a Deus, amém? Então, irmãos, Wagner, eu não sou diácono, essa palavra não é para mim, não, irmão. Diácono é servo, se você é servo, é para você também. Amém? Então, você e eu precisamos ser servos. Servos. E como servos, nós precisamos ser modelos. Todos os dias, a Bíblia fala em Hebreus, tem uma imensa nuvem de testemunhas te observando e me observando. E essa nuvem de testemunha, eu creio que elas devem estar anotando tudo que a gente está fazendo lá, tudo. Centavo por centavo que você gasta, a palavra que você fala, tudo que você faz no seu dia a dia tem alguém anotando. E aí naquele grande dia vai chegar diante de Deus, Deus, aqui chegou o diácono Valmir, está aqui, tudo que eu marquei dele. Está aqui o irmão André, está tudo aqui. Sabe, então, isso é algo muito arriscado para mim e para você. Porque Deus nos chamou para ser modelos. Nós precisamos ser modelos na nossa casa. Fala assim, diácono, saiba cuidar dos seus filhos. Vou pegar aqui o Mailton e a Vila de exemplo, né? Que eles fizeram o teatro com as crianças aqui só por Jesus, né? Meu Deus, essas crianças aí, o Tico e o Cris. Né? Então, ali é exatamente a forma de como não fazer. Né? Eu vou te quebrar aqui na igreja, tal, quer ensinar, tal. Irmão, filho se ensina em casa. Eu sou professor e eu sempre disse assim, educação é em casa que se tem. Na escola você vai ter conhecimento. Eu sou professor de matemática. Eu não estou lá para educar filho de ninguém. Educação quem dá é pai e mãe. Eu estou lá para ensinar matemática. Assim como professor de português, de história. Entende? Então o que acontece? Nós precisamos, pessoal, nós precisamos entender que o chamado de Cristo não é só vir no domingo para a igreja. Talvez tem gente que nunca nem percebeu qual que é a função do diácono. A gente fez aqui esse teatrinho para o pessoal perceber algumas das funções. Isso aqui é só um pouquinho. Mas se você pegar o diaconato da igreja, eles estão na linha de frente. Tudo que tem na igreja é encontro kids, é encontro com Deus, é ERUG, tudo que tem na igreja, o diaconato está lá. Porque é linha de frente. Visita está lá. Tudo que acontece, o diaconato está envolvido. Porque foi chamado para ser
linha de frente, ser modelo. Mas não é só diácono. Uma igreja não é feita de diácono. Estevão, quando ele foi ungido a diácono hoje, vamos supor, teve o culto aqui, ele foi ungido a diácono. Amanhã ele saiu para a rua para pregar. Só que ele já fazia isso antes de ser ungido. Ele não começou a fazer porque agora eu sou diácono. Ele fazia porque ele era cristão. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Um diácono, sabe? Um servo. Jesus, ele, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, ele só fala de servidão. Toda hora que ele vai falar, ele fala sobre servir, servir, servir. Num certo momento da vida de Jesus, Jesus chama os discípulos dele e fala assim, irmão, senta aqui todo mundo que eu vou lavar os pés de vocês. Você já imaginou essa cena hoje, irmão? O pastor chegasse aqui no culto hoje, ó, 250 pessoas. Irmão, faz uma fila aí que eu vou lavar os pés de vocês. Tinha gente que fala assim, hoje não, pastor, hoje não, porque eu estou sem meia, tá difícil aqui. Né? E naquela época não foi difícil, diferente. Pedro falou assim, Jesus, o meu você não lava. Não, pode lavar de quem você quiser aí, o meu você não lava. Jesus falou assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele estava querendo dizer o seguinte, Pedro, deixa eu te servir. Eu, como Jesus, quero servir Pedro, que vai me trair daqui a pouco. E ele já sabia disso. E às vezes a gente fala assim, não, o irmão ali não dá para não me bato com fulano. Ah, não, é ele lá e eu cá. É cada um na sua. Irmão, Jesus serviu Judas. Judas ia trair Jesus, Jesus ia ser crucificado, e Jesus estava lá lavando os pés de Judas. Parou para pensar nisso aí? Parou para pensar que Jesus lavou os pés de Judas? Quem aqui é de uma outra religião e quando criança malhava Judas? Eu sou desse tempo aí ainda, a gente dá umas poladas no Judas, né? Porque a gente fala, mas esse cara tá louco, a culpa é dele. Né? A gente está vivendo o que está vivendo hoje por causa do Judas. Aí tinha um bonequinho lá, pendurava assim, nós vinha com as madeiras e sentava porrete no Judas. Né? Por quê? Porque a culpa era do cara. Só que aquele cara recebeu uma lavagem de pés de Jesus. Tem noção do que é isso, irmão, nos dias de hoje? E a gente vira a cara para alguém por tão pouco. Ah, fulano falou que eu não gostei, fulano me machucou. Irmão, se machucou é porque a gente está vivo. Jesus chamou a gente para andar morto. Tem noção disso? Ai, tá doendo, irmão, me feriu. Irmão, só fica ferido quem está vivo. Vai lá tacar pedra no cemitério para ver se alguém vai sentir dor. Não vai. Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai. Eu. Jesus já tinha terminado tudo o que ele tinha para fazer. Mas eu vos enviarei o Espírito Santo. E ele falará de mim. E vai ensinar vocês a fazerem o que eu fiz. Então não temos mais desculpa para não amar, para não perdoar. Sabe, a palavra dos dias atrás aí foi ranço. Até hoje eu não sei o que significa ranço. Ah, eu tenho ranço de fulano. Ah, é ranço para cá, ranço para lá, ranço. Né? Quando que o amor vai entrar em moda? Quando que vai ser a época que o amor é moda? Ó, irmão, fulano me xingou como eu amo ele. Sabe, quando vai ser isso? Nós somos os responsáveis por levar Cristo às pessoas. Eu falei de diáconos aqui, ó. Diáconos são modelos para dentro da igreja e para fora. Mas nós, igreja, somos modelo para quem está lá fora. Alguém já se converteu no seu trabalho pela sua maneira de trabalhar? Ah, mas Wagner, eu sou operador de máquina. Não tem nada a ver. Lógico que tem, irmão. Irmão, a Bíblia diz, assim, o meu entendimento é o seguinte, que aonde chega um justo, a justiça chega junto. E se há injustiça ali, vai acabar. Porque a justiça chegou. Aonde acende uma luz, acaba a escuridão. Só tem escuridão até que se acenda a luz. Uma pergunta, eu quero que vocês respondam, por favor, para responder mesmo, tá bom? Quem foi o responsável pela destruição de Sodoma e Gomorra? E aí? Foi o pecado do povo? Todo mundo concorda que foi o pecado do povo que destruiu? Amém, irmãos? Lembra dessa passagem, né, irmãos? Lembra? Amém? Lembra? Diáconos, me ajudam. Quem foi? Foi o pecado? Eu vou contradizer vocês aqui falando uma heresia santa, né? Não sei se tem heresia santa, mas eu vou falar. Amém? Irmão, todo mundo pensa que, assim, nós pensamos que quem destruiu Sodoma e Gomorra foi o pecado. Aí a gente fala dos sodomitas que homossexualismo, bebida, prostituição, a gente tem uma lista de pecados. Só que o que destruiu Sodoma e Gomorra foi a ausência de 10 justos. E eu vou mostrar para vocês. Abraão estava lá e Deus falou assim, olha, o pecado dessa cidade tem subido até mim. Eu vou destruir ela. Abraão começa, mas Deus, e se lá tiver uma igreja com 50 membros, você vai destruir todo mundo?
Não, Abraão, por causa dessa igreja aí que tem de 50 membros, eu não vou destruir. Não, Deus, né? Mas você sabe, né, Deus? O dia de hoje está difícil as coisas, né? 50 é muito, né, Deus? Pode ser 40? Deus fala, não, tudo bem, Abraão. Se tiver uma igreja com 40 membros, eu não destruo. Deus, mas 40 também, assim, sabe, né? Correria, o pessoal trabalha, aí faculdade e tal, não dá tempo, né? 30, Deus, dá uma baixadinha. Então tá, Abraão, ó, 30. Tiver 30 membros na igreja lá, eu não destruo uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Uma igreja de 30 pessoas. Tem? Abraão falou, Deus, não leva mal não, eu sei que, né? Tô já barganhando muita coisa, mas 20, Deus, abaixa para 20. Pelo menos 20, Deus. Lá é 20, eu sei que tem uma célula que está na hora de multiplicar. Vai ter, eu tenho certeza que vai ter. Amém. Então, Abraão, se eu achar uma com 20, não vai ter. Abraão olhou de um lado, olhou do outro com a sua cabeça e falou, Deus, eu acho que tá difícil aí, 20 é muita coisa. Vai ter uma igreja com 10, porque tem uma célula que eu frequentava lá e deve ter 10. Eu tenho certeza que tem uma célula com 10 discípulos lá. E aí, vai destruir, Deus, a cidade com 200 mil por causa de 10? E vai destruir os 10 junto? Deus falou, Abraão, eu vou lá agora. E se lá tiver uma igreja, uma célula com 10 pessoas, eu não destruo uma cidade de 200 mil por amor aos 10. Para resumir a história, Sodoma e Gomorra foi destruído. Eu entendo que o quê? Que lá não tinha uma célula com 10 pessoas. Irmão, Itaquá tem 450 mil habitantes. 450, mais ou menos, por aí. Será que se a gente tivesse esse diálogo com Deus, essa igreja precisaria ter quantos membros para ela não ser destruída? Já vou pensar que Deus destruiu uma cidade por ausência de 10 justos nela? O que eu entendo? Que se tivesse 10 justos lá, Deus não tinha destruído, porque aqueles 10 podia ter transformado. Se eu e você, somos 250 aqui mais ou menos hoje, entendermos que somos os justos, Itaquá não vai ser esquecido jamais por Deus por causa de mim e de você. Você tem noção disso, irmão? O estado de São Paulo pode ser mudado através de mim e de você. Mas, Wagner, isso é muito sonho. Não, irmão, isso é Bíblia. Isso não é para me acreditar na Bíblia toda, eu não posso acreditar só num pedaço. Não é verdade? Jesus está procurando modelos para os dias de hoje. Modelos. Modelo. Sabe, modelo para ele colocar. A Bíblia diz assim que ninguém pega uma luz e coloca embaixo de uma cadeira, mas quando pega uma luz, coloca em cima, para que ilumine toda a casa. Então, se eu e você formos achados como justos, Deus vai colocar a gente aqui em cima. Ó. Sabe para quê? Para que ilumine toda a casa. A nossa cidade inteira sendo iluminada através do Maragogipe. Você crê nisso aí? Você crê, irmão, que Deus pode pegar a igreja do Maragogipe e colocar no alto, assim, ó, para todo mundo que passava na rodovia ali, ó, na Arton, você não olhar para cá e falar assim, o que é aquilo ali? Eu tenho que ir lá ver. E chegar aqui a igreja do Evangelho Quadrangular, a catedral aqui em cima? Você crê nisso aí, irmão? Que Deus pode colocar eu e você num lugar alto? Mas é nisso que entra. Quanto mais alto, maior o serviço. Jesus foi o maior de todos no cristianismo. Foi o maior. E foi o que mais serviu. E serviu tanto que morreu pelo seu serviço. Se entregou por mim, por você. Ele entendeu. Ah, mas Jesus era Deus. Não, mas Jesus na terra era homem. Ele veio como homem. As pessoas costumam falar assim, ah não, mas era Deus. Para Deus é fácil. Meu irmão, você tem noção de que Jesus, ele venceu no deserto lá o diabo veio tentar ele venceu no deserto. E Adão caiu no paraíso? Já viu isso aí? Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. O que eu entendo? Não é o lugar que você está, é a atitude que você toma. É o posicionamento que você escolheu para você. Aceitou Jesus? Já era, irmão, sua vida agora é dele. Lê a Bíblia e procura praticar o que está aqui. Quanto mais nós nos aprofundarmos em Jesus, mais alto ele vai colocar, mais baixo a gente tem que estar. Jesus chamou, acho que é Marcos 2, 3, está na Bíblia ali, fala assim, e Jesus chamou os 12 para estar com ele, e depois os enviou para pregar. A maior maneira que eu e você podemos servir Jesus é nos relacionando com ele. A base do serviço é o relacionamento. Tem muita gente que faz coisas boas por aí, você deve conhecer inúmeras instituições, ONGs por aí, que faz muitas coisas boas, mas não se relacionam com Jesus. Isso não conta, não serve. Jesus não quer só servos, ele quer servos que se relacionem com ele. O tema do culto de hoje é o maior
é o que serve. Uma certa vez Jesus estava no monte e ele chegou e estavam os discípulos discutindo. Os 12 lá, tal, quebrando pau. Ah, eu sou maior que você. Não, você sou eu, tá, Isazi, e o maior sou eu porque eu fiz isso, e o maior sou aquele, tal. Jesus chegou e falou assim, o que está acontecendo aí? Aí eles, opa, dá uma segurada, né? Ninguém queria falar para Jesus porque ele estava discutindo. Ele chama uma criança. Quem não for como essa criança, não herdará o reino dos céus. Tem noção, irmão? Não é, criança, a gente fala assim, mas criança é porque a gente bate nela, daqui a pouco ela está aqui. Não, irmão, criança é totalmente dependente do pai, irmão. Eu tenho um filhinho de 10 meses, acho que é 10, né, Pri? 10? É, foi. Não, eu não conto um mês, eu vou contar quando tiver ano, irmão, é mais fácil. De ano em ano a gente conta, irmão, não é mês não. É mês versário. Então, irmão, o meu filho, sem brincadeira, ele pode me ver na onde que eu for. Se eu chegar num lugar e ele tá lá agora, eu chegar e já vai querer me abraçar. Eu acho que ele nem entende ainda, mas ele já entendeu que eu sou alguma coisa dele. Sabe? Eu não sei se ele sabe que eu sou o pai, porque não dá para saber que tipo, é meu pai. Não tem essa informação, nem a minha esposa. Ele olha e já quer alguma coisa, já quer abraço. E eu acho engraçado que às vezes eu estou no celular e ele fica no meu pé. E ele não fica no meu pé pelo celular, ele fica no meu pé por mim. Ele quer estar comigo. Sabe? Então, o que eu entendo, irmãos, é que assim, quanto mais próximo a gente está de Jesus, mais a gente quer servir Ele. Tem uma frase que fala assim, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não preciso ir para a igreja. Irmão, é impossível você amar a Deus e não amar o que Deus está fazendo. Eu assisto na internet, porque agora transmite, eu não preciso ir lá, né? Não preciso ir lá. Preciso, irmão. Porque é impossível você amar a Deus, sentir-se amado por Ele e não amar o que Ele está fazendo. Não está querendo se envolver. Isso é impossível. Impossível. Bom, eu vou terminar, mas antes eu quero que vocês abrem João 15. Meu irmão, abre aí João 15, que eu vou achar o meu aqui também. Se você não achou, irmão, volta a dizer, o diácono está aí para isso, para te dar um help. Ó, 15, o versículo é o 20, tá bom? Acharam aí 15 e 20 de João? Tá assim, ó. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vós. Amém? Não feche a Bíblia, deixa aí que a gente já vai usar aqui um outro versículo. O que eu estou querendo dizer com isso aqui é o seguinte. Nós temos que tomar muito cuidado em achar que somos melhor ou maior que alguém. Mas, Wagner, eu não acho isso, eu não penso isso. Mas lá no fundo tem aquele sentimentozinho, eu faço mais que fulano. Eu vou usar uma situação que aconteceu recentemente, esse irmão é bênção, então ele não vai se doer por isso. Ele vai saber que eu estou falando dele. A gente está num ambiente de festa, e aí de repente ele falou assim, irmão, nós mandamos uma mensagem no grupo, ninguém falou amém. Olha esses diáconos aí, ninguém falou amém. Aí ele veio falar para mim assim, falou, você está vendo, irmão, olha como é que é isso? Eu falei, irmão, você tem que aprender a se comparar com quem está acima de você, não com quem está abaixo. Quer se compara com Jesus. Aí ele pegou e murchou assim. Aí os irmãos falaram assim, nossa, você bateu nele, hein? Eu falei, não, irmão, não bati não, irmão. Ele sabe que é coisa, eu não vou olhar não, mas amém. Então, assim, nós entendemos, irmão, que assim, nós precisamos, quer se comparar com alguém, se compara com Jesus. Quando você fala assim, eu estou bom, olha para ele e fala assim, eu acho que eu estou meio ruim ainda, né? Estou precisando melhorar. Eu estou precisando melhorar porque não estou meio parecido com ele ainda. Então, irmãos, o modelo sempre para nós vai ser Cristo. Mas o modelo para o mundo somos nós. O mundo não vai até Jesus. A igreja tem que ir até o mundo. Deus enviou Daniel para a Babilônia. E lá dentro da Babilônia, Daniel transformou todo aquele ambiente. Sendo justo, sendo sábio, sendo servo e temente a Deus. Então não tem desculpa para mim e para você para dizer assim, mas o lugar que eu estou é cheio de pecado. Será que é maior que a Babilônia lá? O seu serviço, você é um molde de Deus para essa geração. Então, deixa essa geração te ver como esse modelo.
seja alguém que eles podem copiar. Fale como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo dizia isso. Ele não dizia, imitem a Cristo. Ele dizia, me imitem, porque eu estou imitando Ele. Então, se vocês me imitarem, é a mesma coisa que estivesse imitando Ele. É esse nível de modelo que Jesus quer de mim e de você. No capítulo 15 aí ainda, volta um pouquinho, no versículo 15. 15. Tá assim, já não o chamo de servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo de amigo, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Irmão, se você servir bem, Jesus vai te elevar de patamar para amigo de Deus. Os amigos de Jesus comem à mesa com Ele. Os amigos de Jesus frequentam os mesmos lugares que Ele e receberão da mesma glória que Ele recebeu. Nós cantamos, queremos a sua glória, então vamos servir, porque é servindo que nós vamos participar da glória. Ninguém vai chegar a receber a coroa sem antes participar da cruz de Cristo. Quer receber uma coroa? Carregue a cruz. Amém, irmãos? Quero te pedir para ficar de pé e que nós possamos ter esse sentimento em nosso coração. Maior é o que serve a Deus. Para servir a Deus, sirva as pessoas, porque até um copo de água fria jamais será esquecido diante de Deus. Amém? Glória a Jesus.